Olá, meus amigos, bem-vindos. Vocês, notícias do momento. Desse dia 22 de janeiro aqui você tem o resumo de tudo que você precisa saber para não passar vergonha. Então fique conosco até o final, que a gente está com vídeos espetaculares. Não perca de jeito nenhum, porque aqui você vai ficar sabendo de tudinho. Então vamos lá, vamos lá direto aos nossos vídeos de hoje. Aqui o Notícia Internacional, nosso vídeo de hoje. Em seguida tem o Notícia Nacional também, eu começo Música Oração todos os dias, começa bem esse dia, e o Café com Luciano César, a tomada da Groenlândia pelos Estados Unidos, né? Foi hoje de manhã, muito legal, e também o café com a marcha do Nicolas, foi bem bacana também, vai sair amanhã o vídeo do café, e também sobre o caso Master, vai ter a queda de certo ministro, né? A virada está acontecendo, outros vídeos que está sendo colocado aí no canal. Acesse as nossas redes sociais, o Desperto da Araraquara, tivemos uma live hoje às 13 horas, né? E vamos para o internacional, atenção, produção, o que está acontecendo? Imagens infravermelhas recém-divulgadas mostram uma aeronave triangular não identificada sobrevoando a área 51 nos Estados Unidos. O TR-3B, a nave TR-3B, está sendo fotografado lá e filmado, e está aparecendo em alguns locais, até em outros locais fora dos Estados Unidos, e também os Estados Unidos estão testando uma nova arma eletromagnética supersônica, X-7YU, uma arma que é nova, que ele dá um jato de som tão forte que ele derruba prédios e uma série de coisas. É uma arma, assim, fantástica. Nunca tinha visto uma coisa dessa aqui. A nova até dos Estados Unidos. Eles estão com a capacidade muito, muito acima de qualquer outro país, né? O Air Force One, avião de Trump, retorna à base aérea após problemas elétricos, de jornal G1. O presidente estava a bordo, subia para o Fórum Econômico de Davos, mas depois da primeira decolagem, Lourão continuou a viagem em um avião menor. Premier da Groenlândia pede que a população se prepare para a invasão dos Estados Unidos. Ele sabe que vão entrar lá em qualquer momento, né? Ele diz o primeiro-ministro ali premier da Groenlândia, ele diz que nada está descartado, né? É muito, muito provável que eles entrem já nos próximos dias, aí as coisas estão andando. Então, surgem detalhes preliminares sobre o acordo do presidente com a Groenlândia. Essa aqui é a bandeira da Groenlândia, né? Um pouco, muito bonita, até esquisita meio. E aqui a gente vê os 10 minerais mais valiosos da Groenlândia, terras raras, né? Tem terras raras, tem zircônio, titânio, grafite, nióbio, silicon, lítio, molibdeno, tântalon e crômio, muitos metais aí muito procurados pela indústria e para todos os locais. Então, além do interesse estratégico militar, também há o interesse econômico, mas esse interesse, no momento, atualmente, assim, o que é mais visível é o interesse da parte estratégica, das rotas de tráfico, e também para evitar que haja uma invasão de foguetes da Rússia ou do Irã. Então, Trump alcança um acordo para a Groenlândia e toda a região do Ártico, como secretário-geral da NATO. Então, com base nessa reunião, ele falou, escreveu, com base nessa reunião, foi muito produtivo, formamos um futuro acordo em relação à Groenlândia e, na verdade, toda a região do Ártico. Essa solução será ótima para os Estados Unidos e para todas as nações da OTAN. Com esse entendimento, não imporei as tarifas que estavam programadas para entrar em vigor em 1º de fevereiro, né? E o vice-presidente americano, e também, conforme, serão responsáveis pelas negociações. Eles se reportarão diretamente até mim. Obrigado pela sua atenção, diz o presidente americano. Ele também teve a sua estadia ali no Fórum Econômico Mundial, né? O presidente confirma o acordo massivo com a Groenlândia, que estará em vigor infinitamente. É a arte do acordo em ação no estrangeiro. Obtemos tudo o que queríamos, verdadeira segurança nacional. O acordo será anunciado em breve, obtemos tudo o que precisamos, é o acordo de longo prazo. E os minerais também vão junto com ele, né? Então, está aí fazendo a sua parte no Foro de Davos. Então, ela anunciou com o acordo preliminar, e disse assim que esse acordo revela novas negociações e ausência de impostos, né? Muito bom. Então, parece que a Europa se rendeu à pressão, livre e espontânea pressão do presidente americano. O presidente americano também responde, depois de a Dinamarca rejeitar negociações sobre a Groenlândia. Diga-me isso na minha cara, diz eles, né?
O presidente russo, Putin, disse que a posição dos Estados Unidos sobre a Groenlândia não é uma preocupação com a Rússia. E aqui a gente vê também a passagem do Estreito de Bering, né, que seria uma nova rota, que seria que a pessoa sai de Nova York, passa aqui pelo Estreito de Bering e vai em direção ao norte da Rússia e vai chegar até lá a parte da China, né, com 40% menos percurso, né? Então é muito interessante essa rota aí, é bem interessante mesmo o que está acontecendo ali. Vamos lá. Isso aqui, o mapa aqui está ao contrário, a Alasca deveria estar do lado esquerdo, mas tá bom. Testemunhas do caso Varginha fazem juramento público em coletivo nos Estados Unidos e falam das pessoas que viram o assunto da Varginha, né? Então, a presidente da Venezuela anuncia primeiro repasse de 300 milhões de dólares pela venda de petróleo aos Estados Unidos. Então, eles estão agora negociando o petróleo, né, com toda a tranquilidade, tá? Anunciou o primeiro repasse pela venda dos Estados Unidos, repasse para o próprio país, né? E coloca em xeque também a produção em larga escala de petróleo na Venezuela. Os Estados Unidos estimam que cerca de 1.000 prisioneiros políticos na VZ e apelam à sua libertação. É isso que eles vão fazer, libertar todos os detentos políticos ali que ainda estão naquele local, né? Então, bom, aqui voltando a falar das reservas da Venezuela, é que ela tem possivelmente 300 bilhões de barris, que é um dos maiores reservas do mundo, né, que estão se tornando um petróleo mais barato para os Estados Unidos comprarem, visto da proximidade, né. Então, os Estados Unidos ganhou o controle dessas reservas, avaliadas em mais que o PIB total de todos os países do mundo, exceto Estados Unidos e China. Então, isso é 4 vezes maior que o PIB do Japão. Então, as pessoas nem percebem o quanto o mundo acabou de mudar, que agora os Estados Unidos têm a propriedade dessas reservas, ou seja, eles vão comprar, evidente, né? Mas vão ser o único comprador. Então, é muito certo o que estão fazendo, e a Venezuela tem que sim estar na mão dos americanos aqui da América, e não dos chineses, né? Que seria catastrófico. No Fórum de Davos também, a Venezuela vai ganhar mais dos próximos 6 meses do que ganhou nos últimos 20 anos. Então, ele está trabalhando muito ativamente para a Venezuela, tá? Ativamente. E o presidente Trump disse que os Estados Unidos descobriram novos detalhes após deter o Nicolás Maduro, alegando que Maduro ajudou diretamente a furtar a eleição de 2020 para o TBD, né? Ele confessou que seu próprio governo participou no furto dessas escolhas, veja só, né? Bom, também o presidente emite um aviso direto aos líderes do Fórum Econômico que temos armas ultra secretas que vos vão aniquilar. E toda a sala ficou chocada. Essas armas secretas, como eu falei aqui no início do vídeo, né, vão aniquilar a todos, então não tem como eles têm que se render, né? Ele também disse que o exército americano usou armas de altíssima confidencialidade e avançadas durante a operação para capturar o MAD. A tecnologia desativou completamente as defesas da VZ, impedindo que um único tiro ou míssil fosse disparado. Lourão acrescenta que os sistemas defensivos da VZ foram construídos pela RU e pela China, e que agora eles terão que voltar à prancheta, né? Ou seja, é um aviso para os chineses e russos que não têm mais poder sobre os Estados Unidos, né? Lourão também disse que a Europa não está indo na direção certa lá no fórum. E venezuelanos na Colômbia não pensam em voltar. Está igual, só tiraram o líder. Não há volta, diz viúva do último chá do Irã após protestos em massa do Irã. Não há volta no sentido do governo se manter, né? É um movimento que veio irredutível. E a viúva, que se chama Farah Pahlavi, afirma que a mobilização popular desafia de forma irreversível a República Islâmica, ou seja, não tem mais jeito, eles vão ter que sair, cair, pronto, né? E bolsas se recuperam após o Irã suspender tarifas sobre países da Europa, né? Então, as bolsas subiram um pouquinho após o acordo com a Groenlândia. Os Estados Unidos, aquele declínio que havia nos anos passados, acabou, graças a esse presidente. Desde a mediação dos acordos de paz até o aumento dos gastos com defesa, estamos colocando os Estados Unidos em primeiro lugar, diz o presidente americano.
Então já estamos com aí 365 dias da Era de Ouro, começando, entrou com o presidente com a Era de Ouro, Global Strong, né? Então, assim, o presidente Loirão assumiu uma liderança, assim, na região também do Ártico, que está para ser concluído. Está a fazer exatamente o que esperava que ele fizesse quando foi reeleito. Então, o Ártico agora está, teoricamente, nas mãos dos Estados Unidos. O Pentágono ordena aos soldados de Fort Bragg que se preparem para um possível destacamento para Minneapolis, né, Minnesota Tensions. Estão uma grande tensão ali na questão de Minneapolis, Minnesota, e soldados da Guarda Nacional estão sendo mobilizados para lá. E ele também disse que vão anunciar um novo presidente do Fed em breve. Muito bom também essa notícia, é muito bom, Federal Reserve. O presidente russo Putin agradece aos Estados Unidos por ter convidado para se juntar ao Conselho da Paz da ONU, né? Então ele diz que a Rússia está pronta para contribuir com $1 milhão de dólares para o Conselho da Paz, diz ele. Netanyahu aceita convite para integrar o Conselho da Paz de Trump. Então ele vai colocar todos nos conselhos de paz, inclusive o Elia também foi convidado, né? A Alemanha rejeita o convite de se juntar ao Conselho de Paz. A Alemanha rejeitou, veja só, né? Começa aí a briga. E o Trump diz que a Europa, né, tem que se render ao domínio do Trump, em resumo, né? E tem que se render, não tem o que fazer, ele tem a chave na mão, ele tem toda a segurança da Europa nas suas mãos, e ele tem o dinheiro da OTAN e tudo mais, então a Europa tem que se render, não tem jeito, foi mais ou menos isso que ele falou ali, tá? Bom, então vamos falar do caso Varginha, né? Estados Unidos levaram uma carga incomum, um avião de carga, provavelmente um C-17, pousou no Brasil em janeiro de 96 para recolher uma carga incomum para um local não divulgado. E esse carga incomum teria sido o ET de Varginha, né? E participou alguns americanos para que fizessem e não falassem nada. E o controlador de tráfego confirmou esse pouso inesperado e incomum. Então, o ex-piloto da Força Aérea Americana fala sobre a presença de americanos em Varginha em 96 para levar esse suposto ET para lá, né? Estamos antecipando um evento de grande porte esperado para impactar grande parte da população americana neste fim de semana, no meio oeste. Então, prepare-se com precauções, quedas de energias, fechamentos de estradas, aeroportos fechados, cancelamentos, né? Estão prevendo uma grande tempestade meteorológica que vai fechar todo o meio oeste americano com muito gelo, muito frio, né? Então, eles preparem-se, disse assim, tenha estoque na sua casa, né? Então, assim, eles continuam falando. Estados Unidos apreendem um petroleiro ligado à Rússia na América Latina, mais um petroleiro chegando, hein? E ataques russos cortam energia em Chernobyl e ameaçam segurança nuclear. Como a gente falou já desse mapa, né, que está dividido em 3 grandes fatias do mundo, a América toda aqui com o Trump, e essa América aqui inclui também a Austrália, tá? A Austrália vai ser incorporada nesse grande bloco aqui, que são todos os países que falam inglês, exceto a Grã-Bretanha. A Austrália, pelo que eu estive vendo, ela vai participar dessa grande fatia aqui também, no lado do Trump, né? Aí o Xi Jinping, que é essa parte da China, Índia, Indonésia, países da África e Arábia, e o Putin com toda a Europa e também a Turquia e o Irã, né? Então, o Irã está aqui na parte do Xi Jinping. Então, vai ser mais essa a divisão do mundo geopolítica, né? Bom, aqui também, mas essa também, a Comissão de Supervisão da Câmara dos Deputados considera os Clinton em desacato ao Congresso na investigação sobre Epstein. Então, eles estão sendo confrontados e estão mentindo para o Congresso. Fóssil gigante de dinossauro é achado em obras de estacionamento nos Estados Unidos, um grande fóssil de dinossauro, né? Os estudantes também em Washington saíram da aula para protestar contra o ICE, que é o Departamento de Imigração. Eles dizem, né, Washington, é por isso que serão
enfim, estão desafiando a polícia e todos os estados que são pró-ilegais. Ou seja, eles querem que os ilegais permaneçam nos Estados Unidos, os estudantes, mas os americanos não querem os ilegais dentro. Então, existe uma questão de lógica. Não se trata de ser pessoas boazinhas ou não, né? Se é ilegal, tem que sair, não tem jeito, né? Essa é a lei, o que vai se dizer? A lei é lei, né? Então, relatos indicam que o centro de Davos também foi evacuado devido a um cheiro incomum, e algumas fontes sugerem um possível incêndio, mas os detalhes permanecem não confirmados ainda. Parece que a sala de conferências foi evacuada de emergência, o centro de conferências em Davos está sendo evacuado, pode ser que tenha ameaça de uma BO, MBA ou alguma coisa assim lá, né? Essa notícia mais recente. Bom, diz assim, nós acabamos com o Fórum Econômico Mundial e estamos só começando. O Trump mostra fogos de artifício enquanto anuncia a captura do Fórum de Davos. Parece que todo mundo lá, né, estava comprometido. Ele foi lá para como pegar iscas mesmo, né? Então, ele também anuncia que os Estados Unidos vão se tornar a capital mundial das criptomoedas com a próxima aprovação da lei de infraestruturas. E também acabou de concluir um dia extremamente bem sucedido em Davos. Depois de desembarcar do Air Force One, ele trabalhou inúmeras horas e chegou a um acordo sobre a Groenlândia. Ele vai regressar à Casa Branca após uma assinatura do Conselho de Paz pela manhã, né? Zelensky e Trump se encontrarão ainda hoje para discutir sobre o conflito na UCR. O presidente americano confirma a reunião e diz que está negociando com o presidente Putin e quer um acordo. Também sobre o Canadá. O Canadá está se preparando para uma possível invasão dos Estados Unidos. Segundo a reportagem, os generais afirmam que o país teria que recorrer a táticas de guerra para não convencionais devido ao poderio esmagador americano. E o modelo prevê que o país teria que implementar táticas usadas pelos afegãos contra a ocupação do Afegão, como tropas e civis armados realizando emboscadas do tipo ataque e fuga, né? A União Europeia suspende oficialmente o acordo comercial com os Estados Unidos. Então, aí devido à negociação da Groenlândia, suspendeu. E Trump também assinou o decreto-lei que proíbe os grandes fundos de investimento de comprar habitação familiar. Tá? Então, ele está falando assim, grandes firmas como a BlackRock não pode comprar casas de família, porque essas casas têm que ser vendidas a preço de familiares, né, para as famílias, e não para o lucro das grandes empresas. Isso aí é ótimo também, tá? E o presidente da Argentina, Milei, declara que a esquerda internacional oficialmente não existe mais. Ele também falou no Fórum Econômico, não existe mais a esquerda internacional, acabou, né? Então, isso é uma notícia muito boa. Aqui vemos também uma imagem das pessoas aí falando lá, né, no World Forum, né, o pessoal falando com eles ali, né, que quem estava ali no comando era o capeta mesmo, né, mas agora não está mais, agora já tiraram o capeta, foi-se embora, o capeta já não existe mais, né, mas veja só que charge bonita essa aí, né, porque os maiores capetas do mundo estavam ali, né, e o Trump foi lá dizer, ó, o tempo de vocês acabou, eu vim aqui para acabar com a sua alegria, tá? Forças americanas lançam missão na Síria para transferir detentos do ISIS para o Iraque. Então, o Comando Central dos Estados Unidos lançou nova missão para transferir os detidos da Síria para o Iraque, para ajudar a garantir que eles permaneçam em instalações seguras. China envia 30 mil toneladas de arroz a Cuba. Será que é aquele arroz de plástico, né, que tem, eles estão falando? Conforme autoridades chinesas, a ação é para situação emergencial da ilha caribenha. Milhares de chilenos tomam as ruas para comemorar a vitória de José Antônio Casti. O Chile derrotou o Comuna. É a direita dominando a América Latina. Muito bom, né? Bom, aqui tem mais uma outra que eu não vou comentar. Socialismo e comuna, ideias que já custaram milhões de vidas. Então, a fala do jornalista americano expõe com clareza aquilo que muitos insistem em ignorar. O socialismo e o comuna não são projetos de justiça, mas ideologias de poder que se sustentam, né, na falcatrua e na obediência forçada do coletivo para esmagar uma população de um país.
Então, usar isso e usar essas ideologias apenas torna o perigo mais aceitável para quem não leva a história a sério, tá? Então, aqui é a nossa edição, então, internacional. A gente vai logo em seguida falar na edição nacional sobre a caminhada do Nicolas, né, a caminhada rumo a Brasília. Mesmo com chuva, eles estão ali caminhando e fazendo muitas coisas. Então, parabéns aí à direita se unindo e chegando em certas cidades e fazendo as suas fotos e tal, né? Com chuva e tudo, foi com chuva e tudo. Muita gente aderindo na caminhada, a gente vai ver já em seguidinha na notícia nacional, que vai sair daqui a pouquinho, vocês assistam aí, que está muito bom, né? Pedimos que quem puder ajudar o canal aqui, a gente sempre agradece, né? Colabore com a gente aqui um pouquinho para dar uma força para o canal, precisamos do seu apoio aí, tá? E também a gente vai ver em seguida as notícias nacionais. A luz venceu! Um grande abraço a todos, compartilhe, tchau!